Fala pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Mais uma vez aqueles segundinhos para o pessoal poder entrar aí, né, na sala, para a gente poder falar rapidamente. O tema aqui é um tema muito atual, né? E é um tema que está toda hora em destaque na sociedade. O artigo 142 da Constituição Federal de 88, que é a nossa Carta Magna vigente. Bom, eu vou ler aqui o artigo para vocês. Vou ler da maneira com que está escrito, que é a Constituição Federal, tá? O artigo 142 versa o seguinte texto: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Por que eu vim fazer essa live agora cedo? Eu tenho uma reunião daqui a mais ou menos umas 2 horas com o nosso querido general Heleno, e esse artigo ele tem sido avocado o tempo todo por pessoas, segundo a mídia, apaixonadas, né, que romantizam sem compreender o que significa o artigo 142, e vi vários juristas ali, né, que são os especialistas, né, convidados aí pela grande mídia para poderem falar. E o que eu tenho visto são somente comunistas vagabundos dando a sua visão, né? Eles falam assim: artigo 142 significa que eles têm que garantir a lei e a ordem, soberania nacional. O entendimento é que os militares, isso é coisa do passado, estamos há 50 anos depois, né? Nós estamos mais nos anos 60, e que não sei o que, e que militares, o seu bando de filha da puta, que não sabe nem mentir, porra. Isso aqui não é subjetivo não, cambada de amador. Não é subjetivo não. Tá escrito aqui, ó. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, que são as Forças Armadas, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do presidente, e destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, que um dos poderes já está por demais saindo do seu limite, né? Que é o judiciário, está saindo por demais do seu limite. A garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Mas ainda que, pela iniciativa do Legislativo e Judiciário, o presidente vai ter que autorizar que as Forças Armadas sigam adiante. Tá certo? Eu não estou aqui, eu estou dando uma hipótese, tá? Estou dando uma hipótese. Alexandre de Moraes, assiste aí, né? Alexandre Moraes de Torquemada, deveria ser seu nome. Para quem não conhece, existiu um grande inquisidor, né? Ele era apelidado assim, o grande inquisidor, o martelo dos hereges, que era o Tomás de Torquemada. Ele era um inquisidor que ele achava que tinha que purificar, né, toda a sua terra, e com isso ele derramava o sangue, matava pessoas, julgava, como inquisidor de fato. Esse é o Alexandre de Torquemada. Vamos chamá-lo assim. Esse é seu novo apelido nas redes sociais, Torquemada, né? Em alusão ao inquisidor Tomás de Torquemada, né, pelas suas decisões arbitrárias e monocráticas. Eu que mando, né? Então, Alexandre, vamos entrar aqui, vamos escrever aqui um livro. Vamos escrever um livro de ficção. Vamos escrever um filme, um roteiro de um filme de ficção, onde tem uma pessoa de muito má índole, que ocupa uma Suprema Corte, em algum país muito distante, um reino far, far away. E nesse reino tem um rei. E esse rei não admite mais e resolve pegar toda a sua guarda real e derrubar aquela corte. Você acha que 11 inquisidores daquela corte iriam suportar todo o embate militar em cima deles? Ainda mais com o povo, e esse povo, né, botar ali os aldeões, os agricultores, o proletariado,
Vamos dizer que esse povo não aguente mais e clame a esse rei. Derrubem a corte. Acabem com a corte. O poder, eu vou ler também para vocês, ipsis literis, no artigo 14, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Se vocês não compreendem isso, significa que o poder é soberano e emana do povo. E tudo se dá por meio dele. Por exemplo, se você quer que uma coisa seja aprovada e a Casa Legislativa não faz, o Poder Legislativo, você pode convocar um plebiscito, que então vai passar pela opinião popular para que as pessoas aprovem. E a Casa tem que seguir a vontade do povo. E caso já exista uma norma que a população não queira mais, não goste mais, nós podemos convocar um referendo, que é para poder retirar aquilo. Ou então a iniciativa popular, que pode fazer, por exemplo, um projeto de lei e enviar à casa, e ele tem que ser votado com urgência, porque é o poder soberano do povo. Vindo aqui, queria mostrar para vocês, eu peguei a Constituição aqui só para poder ler da maneira como está escrita, né? Bom. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário, independentes e harmônicos. Independentes e harmônicos. Significa que os três têm que estar aqui, ó, nessa linha. A partir do momento que um exagera a sua função, que seja um pouquinho, esse outro tem o dever de intervir para poder equalizá-lo e manter essa equidade. O que não está acontecendo aqui, né, Alexandre? Outro ponto importante aqui para vocês, claro, o artigo 5º eu não vejo nada demais nele, aquele rol de garantias de direitos fundamentais, cheio de mentira, né? Não vai haver pena perpétua, pena de morte, blá blá blá, aquela baboseira toda, aquele humanismo que tornou o Brasil essa bagunça que é. E institucionalizada aqui, não desrespeitando a Constituição, mas eu quero uma nova Constituição. Eu espero estar vivo para que uma nova Constituição seja promulgada aqui no Brasil. O artigo 142, conforme nós líamos aqui, né, vamos colocar aqui de novo, o artigo 142, ele não é subjetivo. Ele não está subjetivo. Então, como se diz, e como os juristas ali que se apresentaram, a CNN, a Globo, a SBT e tudo mais, falaram, não existe isso de militarismo, não existe isso de artigo 142, e não, que não sei o que. Preste atenção, senhores juristas, e vocês sabem, infelizmente, o campo jurídico está muito tomado, né, por esquerdistas, muito tomado, por ativistas do comunismo. Pelo menos 90% está tomado. E claro que vocês vão defender a tese antimilitar, até porque vocês já perceberam lá em 1935, na intentona comunista, que vocês não venceriam pelo confronto físico. As forças militares não deixaram, deu-se então o contragolpe militar ao comunismo em 64. Que inclusive os Estados Unidos enviaram tropas para auxiliar. Mas quando foi dissolvido ali o Congresso, eles disseram, tá tudo bem, não precisa enviar tropas, porque eles já se renderam. Né? A história é basicamente isso, é uma síntese muito rasa do que aconteceu. Aí você, meu amigo, que vai lá, jurista, defender, não, que militar é coisa do passado. Meu filho, a partir do momento que um general acordar puto da vida, e o presidente acordar puto da vida e falar, olha, dentro daquele nosso roteiro de filme fictício, falar, eu quero que dissolva essa merda e acabou. Se o presidente decidir, meu amigo, não vão ser 513 deputados que vão segurar, não vão ser 11 ministros, não vão ser os senadores, não. Tenha certeza absoluta que se nesse lugar muito distante acontecesse isso, nesse lugar hipotético, nessa situação hipotética, muito remota, mas que não é impossível, se acontecesse, aquelas togas, aqueles jantares com lagostas, esse tipo de atitude monocrática, ditatorial, não vai acontecer mais não. Aí, ó, é dedinho na boca, posição fetal,
na caminha que é quentinho e cair no choro, que aí não vai ter mais conversinha não. Aí é o fim daquele reino fictício. Então, senhor Alexandre de Moraes, de Torquemada, sob a autoridade suprema do presidente da República, o presidente hoje ele disse, foi um dia triste, mas quero avisar a sociedade, foi o último dia triste. E eu espero, já abrindo aspas aqui, e eu espero que Deus ilumine a cabeça daqueles que não se colocaram em seu devido lugar e os coloque em seu devido lugar. Porque foi o último dia triste. E ele finaliza. Acabou, porra. Preciso desenhar que vocês estão exagerando nos poderes de vocês? É necessário, Alexandre de Torquemada, que se faça um desenho para dizer que você está equivocado, que você está se achando demais, que você pensa que é bom demais, ou se julga superior a outros. Autoridade por autoridade, a minha é muito maior, porque ela veio pelo sufrágio universal, eleito diretamente pelo povo, temporariamente, mas nesse tempo, eu sou muito maior do que Vossa Excelência, porque eu represento milhares de brasileiros que foram às urnas e votaram em mim, confiaram em mim a representação do poder. O senhor não. O senhor saiu de uma secretariazinha, indicado por um bosta, dormiu e acordou ministro do Supremo, foi alçado ao cargo do Supremo. Então, sempre que eu puder falar da pior maneira de vocês, é claro que eu vou falar, é claro que eu vou mostrar. A verdade dói. O senhor pode até se olhar no espelho e acreditar que é bom demais, né? Eu admiro isso, as pessoas que alimentam, que nutrem em si o seu alter ego, se colocam. O problema é quando elas perdem o controle, né, são assumidas pela vaidade e começam a fazer uma associação de merda. Aí pensam que realmente estão acima de tudo, inclusive do que vocês são escravos e deveriam defender, né? São os guardiões da Constituição. Nós somos os guardiões da Constituição, que tem que ler aqui o meu parecer, não, que ditadura, que temos que ter a liberdade de expressão com responsabilidade. O senador Davi Alcolumbre, senador, né, presidente do Congresso, né, que é o presidente do Senado e é o presidente do Congresso. O senhor também está perdendo um pouco do juízo, hein? Vai votar a lei de fake news, em que você declaradamente apoia a censura, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. No momento que estão batendo em mim, no Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli, Carlos Jordi, Luiz Lima, Hélio Lopes, Bia Kicis, Cabo Júnior Amaral, Sanderson, presidente Jair Bolsonaro, facada no Jair Bolsonaro, chamando 53 milhões, isso é o que dizem. Eu acredito que o presidente Bolsonaro foi eleito com mais de 80 milhões de votos e a fraude da urna eletrônica roubou, né? Nos roubou esses votos. Quando estão falando mal dessas pessoas, aí, ó, boquinha de sapo, né? Aí, boquinha de sapo. Que matar o presidente? Que isso, não posso nem investigar, que ele corre risco de vida. O Adélio corre risco de vida. E temos que proteger seu direito principal, o direito à vida. Adélio, se nós abrirmos, não. Ele é considerado incapaz. Ele é considerado incapaz. Ou seja, ele tem uma debilidade mental. Ele não pode ser investigado. Ele é inimputável, segundo o nosso Código Penal. Inimputável perante a lei. Ele não goza de boa mentalidade. Quer dizer, então, que o STF ele se cala quando se fala do presidente de todos nós, patriotas, nos imputando crime que é previsto e tipificado no Código Penal? Fatos criminosos, a calúnia. Quando ele imputa que todos nós somos milicianos, todos nós somos criminosos, marginais, todos nós somos robôs. Sustentamos com a coisa pública um gabinete. E esse garotinho criado por vó, o Alexandre de Torquemada,
Ele simplesmente instaura um inquérito com base em uma ilação de uma sonhadora de São Paulo, com um ator pornô de São Paulo, e movimenta a Suprema Corte para fazer um inquérito porque ele se sentiu doidinho, porque alguém chamou ele de moleque mimado, ou de careca, ou de vagabundo. Meu amigo, tá gravado, Alexandre de Torquemada, tá gravado você dizendo: não quer ser criticado? Não se lance à vida pública. Querer calar as pessoas que emitem suas críticas, ainda que por rede social, é totalmente inconstitucional. São palavras suas, Alexandre. São palavras suas. Que porra de moleque que fala uma coisa em um dia para se defender ou defender seus amiguinhos, e quando a pimenta vem no teu olho, aí tu quer botar no rabo de todo mundo e sem lubrificante. Quem é você para fazer isso? Cara, é impressionante como que você ocupa a cadeira de uma Suprema Corte. Tá aqui, vamos lá no artigo 101. Cadê o artigo 101? Eu vou ler aqui para vocês mais uma vez, eu faço questão. Você quer entender o Supremo Tribunal Federal? Para você ser juiz, eu tenho grandes amigos que são juízes, né? Inclusive o doutor Afonso de Petrópolis, criminalista, Bolsonaro raiz, pau no rabo de vagabundo, tá aí, grande abraço, doutor Afonso, tem todo o meu respeito, juizão mesmo, pô, juizão, que não dá ideia para vagabundo, tá? Esse é juizão, passou lá, ó, estudou, provas e títulos, concurso e ó, pau no gato sem massagem. Você tem que fazer um concurso, alguns se preparam mais de 10 anos para a prova, depois da faculdade de Direito, 5 anos, uns fazem uma pós-graduação, outros fazem a escola da magistratura, então se arriscam ali, se aventuram em um concurso que é de excelência e se tornam então magistrados. A Suprema Corte, que é onde vai todo o entendimento constitucional, aquilo que é julgado inconstitucional ou constitucional será julgado por essa Suprema Corte, olha o requisito para você ser. Artigo 101, seção 2 do Supremo Tribunal Federal. Artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre, aí que está, cidadãos. Isso é lato sensu. É no meio dos 210 milhões de brasileiros. Não importa o que você faça da sua vida. Se você foi escolhido, você foi escolhido. Cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Pronto. Você está apto a ser um ministro do STF. Só que nem tudo que está aqui se aplica lá na corte. Se você pesquisar a vida de alguns, a vida pregressa, esse item aqui, ó, reputação ilibada, ele já cai por terra, ele já não existe mais. Se você for pesquisar sobre o notável saber jurídico, você deve acompanhar, por exemplo, o próprio Twitter, a conta do Twitter do Alexandre de Torquemada. Esse Twitter tem erros crassos de ortografia e pontuação. Ou seja, você imagina o que ele não fazia numa redação jurídica, ou quando ele tem que elaborar uma ementa de um texto, por exemplo. Né? Você vê como ele escreve e fala mal. Ele não se expressa bem. Ele não consegue concatenar uma ideia de convencimento simples. E ele é ministro da Suprema Corte. Você extinguiria, então, esses aqui, ó. Notável saber jurídico e reputação ilibada. Outro item que é escroto, no artigo 101 da Constituição, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Quando você escolhe dentre cidadãos os ministros da Suprema Corte, você coloca qualquer pessoa que seja na Suprema Corte. Basta, por exemplo, que o presidente Bolsonaro, e eu não aceitaria, ele pode me chamar hoje, apesar de ser jurista, hoje, fala, Daniel, você vai ser ministro do Supremo.
eu vou apertar a mão dele e falar: presidente, é uma grande honra para mim, só que eu não estou preparado para esse cargo. Porque isso detém uma responsabilidade muito grande e não são julgamentos tão simples. Você precisa de um desembargador com experiência e reputação ilibada. Isso eu tenho, reputação ilibada. Tenho notável saber jurídico, também tenho mais de 35 e menos de 65 anos. E sou um dentre os cidadãos brasileiros. Só que eu não tenho a meritocracia para estar como ministro do Supremo. E eu reconheço isso. Eu reconheço isso. Daniel, você vai ser ministro da Segurança Pública. Presidente, eu aceito o desafio. Claro que eu só estou fazendo aqui para que você entenda, porque eu entendo do assunto. É isso que você, Alexandre de Torquemada, deveria compreender. Você não está apto. A minha opinião é que você é inapto para o cargo, ou seja, falta aptidão. E você é inepto para o cargo, ou seja, lhe falta inteligência para poder dar seguimento a essa missão. Você é vaidoso, pequeno em seu pensamento. Toma decisões equivocadas constantemente. E se guarda sua mente, se escuda sua mente na sua toga preta. Né? Sou um juiz, magistrado togado. Não, vocês não são magistrados. O ministro Fux e a ministra Rosa Weber são magistrados. Eles passaram pelo concurso de provas de títulos e atuaram como juízes. Apenas 2 dos 11. O restante não. Então, Alexandre de Torquemada e vários juristas especialistas aí que têm dito que o artigo 142 é só para meros apaixonados que querem o militarismo. A gente não está falando aqui de querer militarismo, não. Nenhum dos brasileiros que foi à rua pedindo o artigo 142, nenhum desses está pedindo ditadura. Até porque nós não tivemos ditadura aqui no Brasil. O que nós tivemos foi uma intervenção militar para garantir exatamente o que está escrito aqui, olha. Para garantir a garantia dos poderes constitucionais. 64 existiu, e o fato dos militares em 64 existiu por isso aqui, ó. Destinam-se à defesa da pátria. Foi para isso que existiu 64. Ninguém está na rua pedindo ditadura. Quem está pedindo intervenção militar é porque tem sangue nos olhos. Tem um nó que não desce aqui. Tem um nó que não desce aqui nessas pessoas que não suportam mais olhar para a cara de pessoas como Vossa Excelência. Eles não suportam mais saber que tem alguém que detém esse poder e não o merece. É por isso, Alexandre de Torquemada, que eu acho que o senhor está no lugar errado. O senhor só está aí e não é investigado porque a instituição, a cadeira que o senhor ocupa, lhe garante isso. Assim como a que eu ocupo me garante isso. Só que eu tenho uma diferença. Se quiser me investigar, pode me investigar. Desde que seja legal o inquérito. Porque eu não duvido nada que pessoas da sua estirpe, quando iniciarem uma investigação em cima de todos nós, da base bolsonarista, tente plantar provas ou tente forjar um inquérito para poder incriminar qualquer um de nós. O problema, Alexandre, é que eu andei no pior buraco que a sociedade pode ter como policial. E eu tinha que ir lá e retornar para minha família. Então eu aprendi a dormir com um olho no peixe e outro no gato. Sabe como é que é? Eu já pernoitei sentado com colete e placa de cerâmica e o fuzil aqui com a coronha apoiando no meu rosto para eu dormir durante 10 minutos. Enquanto eu caçava vagabundo. Então eu conheço um vagabundo só de olhar para ele. É por isso, meu nobre ministro, que quando eu olho para vocês, eu sempre fico do lado do povo e sempre vou ficar. Quando eu vejo uma pessoa que eu apoiava, por exemplo, como o Moro, se desvirtuando e defendendo o establishment, me desse uma coisa aqui, ó, uma vontade de agarrar na nuca, e premeditação não é crime, a vontade é uma coisa, né? Você sentir vontade. Eu imaginei por várias vezes eu dentro de um ringue com Vossa Excelência, mas descarregando na porrada. Claro que eu imaginei, pô, até sonhei com isso, mas isso é só sonho, sabe?
Você imagina cenários, né? Divertido, né? Você lá, eu te imaginei vestido de monge, né? Com um bastão rodando assim e vindo para cima, e eu saindo e dando uns jabzinhos, nada demais, só uns jabs, coisa simples. Eu bem imaginei isso. Só que acabou que é só sonho. E claro, eu jamais faria isso, até por respeito à instituição que Vossa Excelência é. Mas eu garanto para o senhor que esse tipo de sonho, uns 80 milhões de brasileiros também têm. É fogo. Bom, então, juristas que têm aí debatido o artigo 142, ele não é subjetivo não. Autoridade Suprema do Presidente da República. Se o presidente quiser avocar, ele avoca. Se ele quiser provocar, ele provoca. E se ele quiser dissolver, ele dissolve. É claro que isso tudo é uma coisa muito hipotética e remota. Em um caso de um poder tentar intervir no outro de forma lasciva. A palavra é lasciva, lascívia, né? Ato pornográfico, sexual. É uma introdução, uma penetração. É o que vocês vêm fazendo. Então, nesse reino distante, nessa situação hipotética, fictícia, pode acontecer. Pode acontecer mesmo. Tá certo? Então, não tem ninguém apaixonado aqui não. Eu estou completamente são, eu não uso nenhum tipo de tóxico, nenhum tipo de remédio que venha a afetar os meus neurônios, não uso nenhum psicotrópico, né? Nada que está previsto na Constituição, que inclusive o senhor e parte da Suprema Corte defende a liberação, né? Que está lá na Constituição que é proibido. Vocês são sensacionais. Incrível. Bom, é isso que eu queria passar para vocês. No mais, vou tomar um banho ali que eu tenho que me reunir com o nosso Helenão, não é isso? Tem a cambada de vagabundo da esquerda, os comunistas falam Helenão, e nós temos o Helenão, que é diferente. Tá certo? Tamo junto. Obrigado. Força e honra.